Amados, estou aqui com seitas heréticas, para que os irmãos possam estar conhecendo mais sobre as religiões e suas denominações. Eu vou falar aqui sobre a concordância bíblica e o contexto bíblico. Desmascarar as heresias e ensinamentos errados. A palavra de Deus diz, irmão, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15, que não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Pois ainda não é muito que ele se transfigura também em ministro de justiça, mas os seus fins serão conforme as suas obras. Eu quero falar aqui acerca da hermenêutica e interpretação correta das escrituras sagradas. Sobre também a heresia, formular uma passagem bíblica de forma errada também. Apostasia cristã, deixar o verdadeiro ensinamento por ensinamento errado. Base bíblica, formular ensinamentos de acordo com a Bíblia Sagrada. Seita herética, organização humana sem a participação do Espírito Santo. Versículo isolado, sem concordância de um versículo com o outro. Sem referências bíblicas, antibíblico, formular doutrinas, ensinamentos e sugestões que não existem dentro da Bíblia Sagrada. Concordância bíblica, que concorda com a própria Bíblia Sagrada, seus capítulos, versículos e suas referências, que são aqueles pequenos versículos, irmãos, que ficam no rodapé da Bíblia Sagrada, para te dar o contexto bíblico e as referências bíblicas também. Eu gostaria de estar falando aqui acerca de algumas religiões, de alguns tipos de igrejas denominacionais que pregam as suas doutrinas, as suas práticas religiosas, para os irmãos poderem estar conhecendo um pouco sobre esse estudo. Veja alguns exemplos de doutrinas sem princípios bíblicos. Eu quero falar aqui sobre a Igreja Católica. Ela prega uma doutrina chamada purgatório. É uma doutrina antibíblica. Por quê, irmão? Porque não existe essa doutrina na Bíblia Sagrada, de forma alguma. Você não acha na Bíblia essa doutrina chamada purgatório que a Igreja Católica ensina. Não existe. É uma doutrina antibíblica. Não existe esse conteúdo na Bíblia. Então, é uma heresia. É um ensinamento errado. Eu quero também falar aqui sobre uma outra heresia do catolicismo, que é a heresia de batizar crianças. Também é uma heresia também, porque criança não tem pecado. Ela nasce no estado de inocência. Então, ao aquela criança ser batizada nas águas ali, está se formando uma heresia, porque a Bíblia não dá base bíblica para batismo de criança. Existe base bíblica, sim, para o batismo do arrependimento, para aqueles que já são crescidos na mente e sabendo discernir o bem e o mal, numa idade já maior. A pessoa que vai crescendo, a mente vai se desenvolvendo, ele vai conhecendo o bem e o mal. Aqui também, gostaria de falar também sobre acerca do proibir o casamento também. É uma outra heresia maléfica. Essa é uma heresia antibíblica, pois a Bíblia dá respaldo que o Senhor Deus criou macho e fêmea para que haja o casamento. Então o casamento, irmãos, foi constituído por Deus. E o catolicismo romano proíbe o casamento. E aqui na palavra diz o seguinte, que Deus, ele dá direito ao homem se dar ao casamento, pela necessidade sexual.
em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3, lá o apóstolo São Paulo, há 2000 anos atrás, diz o seguinte: e eles proibiram o casamento. É o que a religião católica faz. Eles proíbam o casamento. Ou seja, eles estão pervertendo e desobedecendo a palavra de Deus, a palavra bíblica. E em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2, diz o seguinte: que o Senhor Deus instituiu o casamento para que o homem não viva no pecado, mas tenha sua própria esposa, para que não fique na prostituição. Eu quero também falar aqui também acerca de alguns exemplos também de religiões denominacionais que praticam as suas heresias, ensinamentos errados pelos seus falsos profetas, pelas suas heresias e enganos da sua própria mente, desses homens maléficos que não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, não tem a verdade. Aqui sobre o Espiritismo, é outra religião que também não tem a direção do Espírito Santo da verdade. É a reencarnação. Depois da morte física, não existe volta, segue o juízo. É uma doutrina que o Espiritismo, irmãos, prega que a pessoa que morre, o físico da pessoa volta ao pó da terra. O físico volta ao cemitério, é enterrado. Mas o espírito daquela pessoa volta para Deus, para prestar conta com Deus. Só que o Espiritismo ensina que o espírito daquela pessoa fica vagando sobre a terra, fica andando sobre a terra. E o espírito da pessoa tem capacidade, ele diz assim, na doutrina dele, que tem capacidade de incorporar em um ser vivo, uma pessoa viva, para falar através de uma pessoa viva, no físico, que ele está bem, que ele está passando bem, que na realidade é antibíblico, que a palavra de Deus diz que após a morte física se segue o juízo. E esse juízo é de prestar conta com Deus, ou para a vida eterna, ou para a condenação eterna. Isso vocês poderão averiguar lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que fala que como aos homens está ordenado a morrerem somente uma vez, vindo depois disso o juízo. Também aqui, outra heresia também, o Espiritismo é um engano, seguir um engano da incorporação, de receber divindade. Aquelas pessoas que ficam ali invocando ali os Exu, invocando ali aqueles caboclos, os guias, fica ali invocando ali as irmandades, aquelas imagens. Isso na realidade, irmãos, é demônios, espíritos imundos, sujos, que ficam escondidos naquelas imagens ali, para que venha incorporar naquelas pessoas do Espiritismo, e eles recebem ali um espírito maligno na vida deles, eles ficam fora de si, que a palavra se chama êxtase, fora de si, nem sabe o que estão fazendo ali naquele momento ali que a pessoa está incorporada, e quando volta a si, nem sabe o que aconteceu. Isso é coisa maléfica e diabólica, porque quando Deus ele age na vida de um ser humano, quando ele age na vida do ser humano, o ser humano não fica em êxtase, não fica fora de si. Quando Deus está na minha vida, na sua vida, você fica ciente, você fica nítido e sabe o que está fazendo. E as coisas do diabo não, irmãos. Ele toma a mente do ser humano, e o ser humano não sabe nem o que aconteceu com ele, nem o que houve com a vida dele. Isso não é de Deus, isso é do diabo, é maligno. Então é uma heresia maléfica, maligna, Satanás. Aqui também eu quero falar também acerca dos Mormons, Santos dos Últimos Dias, que é conhecida como a Igreja dos Últimos Dias. Eles trazem uma doutrina muito herética, é uma doutrina chamada casamento celestial. Eles ensinam nessa doutrina, os Mormons, que o homem lá no céu vai casar com a mulher. Vai haver casamento igual existe aqui na terra. O homem vai casar com a mulher e o homem vai casar também com a mulher. Só que isso aí é uma heresia, por quê? Porque lá no céu não existe sexo, irmãos. Aqui Deus criou o homem com o sexo masculino, o órgão genital masculino, e Deus criou também a mulher com seu órgão genital feminino. Lá no céu não, irmãos.
Lá no céu não existe sexo. Lá serão como os anjos de Deus, não existe procriação. Jesus dá respaldo a isso, essa doutrina bíblica, lá em Marcos, vocês podem ver Marcos, capítulo 12, versículo 25, que fala que serão como os anjos de Deus, não tem sexo.